A forma como a gente se relaciona afetivamente não começa só quando a gente cresce e se apaixona romanticamente, né? É um processo que começa desde cedo, com as referências das relações que a gente tem desde criança. Na minha infância, os meus pais ainda eram casados, então eles foram meu exemplo. A primeira imagem que eu construí sobre o que era um casal. Até aí eu achava o amor a coisa mais linda do mundo. Na minha cabeça, os meus pais eram as pessoas que mais se amavam. Até que um dia eu dormi e quando acordei, eles estavam se separando da pior forma possível. Meu pai teve uma crise de ciúmes e agrediu a minha mãe. Eu era muito pequeno e isso foi traumático para mim. Eu passei a sentir medo do amor, medo de amar e medo de ser amado. Oi, gente. Oi, Emer. Oi, Raul. Bora começar mais um episódio? Bora! O Preto Positivo é um podcast original Spotify e faz parte do programa Spotify Stand Up Brasil 2020-21. Um podcast original Spotify. Acho que vocês já perceberam, né, que o tema de hoje é relacionamentos. E como eu estava falando aqui na introdução, a forma como a gente se relaciona começa desde cedo, com as referências que a gente tem dentro de casa. Geralmente, nossas primeiras referências vêm das nossas famílias, principalmente dos nossos pais. Mas nem todo mundo tem essas referências. E se tratando da população negra, a maioria das crianças crescem sem a figura do pai, sem a figura do casal romântico. No Brasil, a maior parte das mães solo são mulheres negras. Eu estava lendo o livro Tudo Sobre o Amor, da Bell Hooks, onde ela fala que a nossa cultura não estuda, não debate o amor nos aspectos políticos e sociais. O que a gente sabe ou acha que sabe sobre o amor é muito comercial, vem do pop, da cultura popular. Então nossas referências de amor são músicas, novelas, filmes e os contos de fadas. Mas aí entra mais uma vez a questão da representatividade. Porque a nossa geração, por exemplo, cresceu ouvindo histórias nas quais o amor é o príncipe encantado, um homem branco de cabelo liso e olhos claros. E até mesmo nas novelas que são muito populares aqui na nossa cultura, a gente não via casais negros de destaque. Os negros eram retratados e ainda são como empregados, personagens que muitas vezes nem vida amorosa têm. E quando tinha papel romântico de destaque, era em novelas sobre a escravização. Eram casais interraciais, onde o homem branco novamente representava o amor quando se apaixonava por uma mulher negra escravizada. Eu nunca vi um casal negro gay na TV. Isso porque esses modelos foram criados para homens brancos. Não foi feito para nós, pessoas negras. Então a gente tem que criar os nossos próprios processos. Mecanismos para criar as nossas próprias referências de amores e afetos. Eu vou citar o Rico da Laçã, que ele disse uma vez: tudo que eu sei sobre amor eu inventei. Ainda puxando o gancho da Bell Hooks, a gente precisa entender que o amor não é um acaso. Não é coisa de signo, não é culpa do cupido, mas sim uma escolha. E nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então nós somos também responsáveis pelos amores que a gente escolhe ou não aceitar. O amor é mais do que uma escolha romântica. São escolhas sociais, culturais, econômicas e políticas, por exemplo. Aprender a amar é aprender a fazer escolhas amorosas para além do romance. A verdade é que nunca se trata só de amor. Nossos relacionamentos são atravessados por outras questões, como classe, raça, gênero, sexualidade e, para nós positivos, ainda tem a questão da sorologia do HIV. Querendo ou não, o diagnóstico de HIV muda muito a forma como a gente se relaciona, seja amorosa ou sexualmente. Porque ao mesmo tempo que a gente quer se relacionar, a gente também precisa se proteger do preconceito social. Por causa disso, geralmente as maiores dificuldades que pessoas vivendo com HIV encontram para se relacionar são a queda de autoestima e até mesmo a impotência ou abstenção sexual. Um dos momentos que mais me deixou inseguro foi a minha primeira relação sexual, né, a partir do diagnóstico. Eu lembro que eu estava tentando seguir a minha vida como se nada tivesse acontecido. Não como se nada tivesse acontecido, né, mas eu me prometi que eu não deixaria de fazer nada que eu faria se eu não tivesse pego o diagnóstico de HIV. Então, cerca de 2, 3 dias depois do meu diagnóstico, eu tinha marcado de uma festa, já tinha marcado isso há mais de um mês.
Eu nem lembrava, na verdade, até que um amigo me ligou e eu não estava no clima, mas eu pensei: "Não, eu vou, não vou deixar de fazer nada, é final do ano, eu vou ainda curtir meus rolês, vou ainda curtir minhas festas". E aí eu fui pra essa balada e chegando lá, né, tentando fingir que nada tinha acontecido, tô dançando, até que eu começo a conhecer um boy e tudo mais. A gente ficou, depois foi pra um lugar mais reservado. Só que aí chegando lá, nesse lugar mais reservado, ele já foi tirando, né, a minha roupa, aí eu já comecei a entrar em pânico, fazer orações, assim, pra todos os deuses, deusas possíveis, sei lá, pra, enfim, pra Deus, pra Exu, pra quem pudesse me ouvir, que me ajudasse naquele momento, né, porque eu queria curtir, eu não queria, né, ter que falar sobre diagnóstico de HIV. Só que ele queria transar sem camisinha também. E aí isso, né, virou um problema, né, já comecei a ficar louca ali, né, tipo: "E agora? O que que eu faço?", sabe, entrar em pânico. E foi todo um jogo de cintura, literalmente, ali pra conseguir, enfim, colocar preservativo e tudo mais. E deu certo, assim, funcionou. Mas foi uma situação que me deixou muito fora do eixo ali, sabe. Tentar seguir a minha vida como se o HIV não tivesse acontecido, mas ao mesmo tempo tinha acontecido. Acho não, lembrando da minha primeira relação depois do diagnóstico, demorou um tempo, até porque eu preferi receber o diagnóstico que eu estava indetectável pra poder ter um pouco mais de segurança. Eu acho que nesse período de início de tratamento, acho que teve tanta turbulência, tanto transtorno, acho que mental, eu diria assim, por entender a situação, por aceitar a situação, pela questão do trabalho, por então várias questões e até por ter saído de um relacionamento recentemente, eu acho que demorou um tempo pra entender e a ficha cair e aceitar também. Acho que tinha muita insegurança, tinha muito medo. Então acho não, eu esperei de fato, eh, ficar indetectável, iniciar o tratamento pra me poder relacionar com outras pessoas e foi legal porque foi um encontro, foi um date e tal, foi organizado, foi com calma, foi de uma forma mais tranquila. E foi a ponto da pessoa de conversar com a pessoa, explicar pra ela e ficar tudo bem, e me sentir seguro em ter uma relação sexual prevenida. Então acho que nesse meio tempo de entendimento sobre a questão da sorologia foi saudável, foi interessante pra mim ter ficado um tempo sem me relacionar com pessoas. Uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça é que a nossa autoestima é algo que só a gente pode construir. E dessa mesma forma, a nossa autoestima é também algo que só a gente pode destruir. Eu passei a minha vida inteira construindo meu amor próprio e eu não vou deixar que um vírus ou uma pessoa que chegou agora tire isso de mim. Quem quiser ficar, que fique. Quem quiser ir embora, que vá. Mas a minha autoestima fica. Eu prefiro ficar sozinho, mas o meu valor eu não negocio. Nesse processo de entendimento e aceitação pós-diagnóstico, eu acho que o que fez muita diferença para entender a questão da autoestima, do autocuidado, do amor próprio, foi a terapia. Muita coisa eu comecei a entender e eu comecei a aceitar e comecei a processar também de uma forma mais fácil quando eu comecei o processo né, com o psicólogo, porque é uma nova fase, era um novo mundo para mim entender como seriam as minhas relações, não só amorosas, mas as minhas relações de amizade, profissional, família, enfim, tudo isso. E encontrar essa nova versão, assim, de olhar no espelho e falar, cara, tá tudo bem, continua, segue, faz seu tratamento, se cuida e tá tudo bem, vamos continuar, vamos seguir. Então acho que um dos processos mais importantes pós-diagnóstico para entender muito mais sobre autoestima e autocuidado foi a terapia. É um rolê, né, Raul? A gente perceber que de repente a gente mudou, que agora é outra pessoa e que a gente precisa, né, conhecer também essa outra pessoa. E se apaixonar por essa pessoa de novo. Acho que é isso, assim, acho que você encontra a nova versão de você e se olhar no espelho e ver que tem algo, entre aspas, diferente em você, e você querer se apaixonar por aquela pessoa porque você acha que ela é uma pessoa errada, sabe? Que é uma pessoa que, não sei explicar, não queria usar um termo que tá na minha cabeça, mas é que é uma pessoa diferente, é uma pessoa que não é você, não é mais você. Então você tem que se apaixonar pelo novo, e é um processo. E pra se relacionar, a gente precisa primeiro estar bem, né? Se eu não tô conseguindo me relacionar nem comigo mesmo, como é que eu vou me relacionar com o outro? E como é que eu vou querer que o outro se relacione com alguém que não tá bem?
Não dá pra esperar que outra pessoa chegue e faça você ficar bem. Nós não podemos colocar nossa autoestima na mão dos outros. E muitas das vezes nem o outro tá bem, né? E aí como é que fica? A gente nunca sabe o que vai receber dos outros, né? Porque isso vai depender também do que o outro tem para oferecer. Ninguém pode dar o que não tem. Eu tive um relacionamento onde o cara me chamava de amor, de mozão, meu namorado, meu marido, meu homem, pai dos meus filhos, porque ele tinha 3 cachorrinhos de pequeno porte que ele dizia que eram os filhos dele. Me dizia que ia me apresentar à minha sogra, né, que no caso era a mãe dele. E isso tudo muito recente, assim, num período curto, um relacionamento assim de 2 meses. Então eu é que estava dando uma segurada, porque eu ainda não tinha aberto o meu diagnóstico para ele. E eu não sabia como dizer, né? A gente nunca entrou nesse tema, a gente nunca entrou nesse assunto. Mas eu já havia tomado, né, medicamentos na frente dele, só que ele não questionou. Também não é como se eu estivesse tentando esconder. Até que um dia eu postei umas fotos de um ensaio que eu fiz, de um trabalho que era sobre HIV. E aí eu postei no meu Instagram com a legenda, né, explicando que era um trabalho que falava sobre HIV e AIDS. E eu já achei estranho, porque a gente se falava todos os dias. E a partir do momento que eu postei essa foto, ele ficou uns dias sem falar comigo. E ele também curtia todas as minhas fotos no Instagram. Eu acabava de postar, ele já curtia, era um dos primeiros a curtir. E essa foto, esse post, ele não curtiu. Só que eu percebi que ele estava ativo no Instagram, percebi que ele estava usando o Instagram. Então eu já pensei que teria ali alguma coisa errada, assim, né. Até que ele me ligou, e quando ele me ligou, uns 3 dias depois, eu já sabia que era coisa séria, porque até então ele só havia me ligado uma vez, e foi uma conversa muito séria que a gente teve, foi uma discussão. Então quando ele ligou eu já fiquei tipo: "Ih, lá vem", sabe, já tenho que me preparar aqui. E aí ele estava com um tom de voz, assim, bem calmo, bem tranquilo, mas meio que pisando em cacos, indo devagar, rodeando. Ficou puxando vários assuntos, mas no fim das contas, né, eu sabia onde ele queria chegar. E ele chegou, né. Então ele me perguntou sobre o que era o post do Instagram, né, e ali como a legenda estava dizendo, eu falei a mesma coisa pra ele, era um trabalho sobre pessoas que vivem com HIV e AIDS. Ele falou: "Não, mas e você? Você tem HIV?" Eu falei: "Sim, eu vivo com HIV há algum tempo, tô indetectável", expliquei pra ele, fui didático. Ele começou a me questionar, né, e aí virou um interrogatório, assim. Ele começou a fazer várias perguntas, assim, virou uma entrevista. Ele me perguntou se eu havia nascido com HIV, né. Falei que não, que eu contraí por uma relação sexual. Depois ele me perguntou se eu não tinha informações a respeito, e eu falei: "Não, pior que não, eu tinha informações, só que isso pode acontecer com qualquer um". Depois ele me perguntou se eu sabia com quem era, e eu falei: "Olha, tenho minhas dúvidas, mas também não tenho certeza de com quem foi". E aí foi que ele disse: "Ah, então você é uma pessoa muito volátil, né?". Eu falei: "Não, eu não te disse que eu sou uma pessoa volátil, eu te disse que eu não tenho certeza de com quem eu contraí o vírus, e também pra mim isso não importa mais, sabe. Tô seguindo a minha vida, e descobrir com quem foi não vai mudar, não vai me fazer voltar atrás, não vai, enfim, criar a cura do HIV aqui agora, não vai mudar nada pra mim". Aí depois ele entrou na questão do porquê eu não contei pra ele, né. Mais uma vez fui didático, expliquei pra ele que não, enfim, não é uma obrigatoriedade contar pra ninguém que eu vivo com HIV, que era um direito meu não contar, mas que eu não contei principalmente porque a gente não chegou nesse assunto, né. Ele disse: "Não, mas você estava, né, escondendo de mim então". Não, eu não estava escondendo de você, senão eu não teria postado no Instagram, né. Não tem por que eu esconder uma coisa de alguém e postar no Instagram sabendo que a pessoa me segue, que curte as minhas fotos. Eu só não sabia como entrar naquele assunto, porque não tem uma forma certa, né, não tem uma maneira correta de entrar nesse assunto. E aí ele até comparou com o caso de um amigo dele, falou: "Não, mas o namorado do meu amigo, por exemplo, teve sífilis e contou pra ele". Só que era uma situação que não se aplicava, não tinha como comparar essas 2 situações, porque o namorado do amigo dele contou,
porque tinha colocado o cara em risco. Eu não o coloquei em risco. E eu expliquei isso pra ele o tempo inteiro. Não, a gente transou sempre com camisinha, a gente usou preservativo, eu tomo antirretrovirais, sou indetectável. Então eu não transmiti o vírus pra você, eu não te coloquei em risco. Por isso que eu não te contei. Se eu tivesse te colocado em risco, eu teria contado. Mas aí ele continuou, enfim, não quis saber, e aí o assunto mudou, ele começou a me culpabilizar, né, então. Ele começou a dizer que estava decepcionado comigo, que estava chateado, que eu quebrei a confiança dele, que eu traí a confiança dele, né, e eu ali tentando explicar de todas as formas possíveis, sendo didático, tentando equilibrar o racional e o emocional ao mesmo tempo. Mas não adiantou, né, ele entrou nesse viés de que eu estraguei o nosso relacionamento, né, ele me dizia: "Nossa, mas por que você fez isso? A gente estava quase namorando. Nossa, mas a gente estava indo tão bem". Aí eu fiquei tipo: "A gente ainda tá indo bem, a gente ainda tá quase O namorando", que seria sabe, um tipo. quase namorar, gente? Eu gostaria de entender esse termo. Se algum ouvinte puder explicar pra gente depois o que é um quase namorar, alguém me explica, por favor. É, então, tava indo tudo bem, saca? E aí essa informação, né, descobri que eu sou uma pessoa que vive com HIV, mudou tudo pra ele. De repente eu já não era uma pessoa pra namorar, já não era uma pessoa pra se relacionar. E aí foi só piorando, depois disso foi só ladeira abaixo, né, porque ele começou a inventar várias desculpas pra gente não se relacionar mais. Ele disse que estava com depressão, que estava se sentindo muito mal, estava se sentindo péssimo, que queria voltar para a cidade dele, que ele não era daqui de São Paulo, né. E enfim, ele trabalhava aqui, né, tinha toda uma vida aqui, apartamento aqui, e eu falei pra ele: "Não, mas você vai largar tudo mesmo? Você vai largar emprego, você vai largar apartamento? Tem certeza que você vai fazer isso?". Mas ele jurava que ia fazer isso, né, e no fim das contas não fez, né. Falou que ia morar com a mãe dele, antes do discurso dele é que ele ia trazer a mãe dele pra morar com ele, de repente ele que ia morar com a mãe dele, voltar a morar lá. E ele foi além disso, né. Eu fiquei surpreso quando ele me disse que estava vendo nos sonhos, ele estava sonhando, estava tendo pesadelos com o pai dele, com o falecido pai dele, saca. Que estava vendo o fantasma do pai dele dizendo que tentando dar um aviso pra ele, dizendo que ele estava correndo risco, né. Então isso foi o pior pra mim, assim, quando ele começou a insinuar, esse tipo de coisa, saca. E eu fiquei assim, ainda queria vê-lo, né, porque tinha acabado de passar o aniversário dele 3 dias antes, e eu não consegui vê-lo por questão de agenda também, ele estava ocupado, eu também, então eu ainda queria, né, de alguma forma me despedir dele. "Tá, você vai embora, beleza, mas a gente ainda pode se ver, a gente ainda pode se despedir". Mas aí ele inventou outra desculpa, disse que estava gripado, que não ia conseguir, e foi aí que eu pensei: "Ó, é isso então, cara". Até falei pra ele: "Meu, se a AIDS não me matou, não se preocupa que não é uma gripe que vai te matar. Mas se tem uma coisa que eu aprendi, assim, quando meu pai foi embora de casa, é que quando uma pessoa quer ir embora, ela vai. E não importa o que você faça, isso não é uma responsabilidade sua, também não é uma obrigação sua fazer a pessoa ficar, né". Quando meu pai foi embora, eu ficava me perguntando: "Nossa, mas será que eu não fui um bom filho pra ele, sabe? Será que eu não fiz tudo direito?". Mas é isso, gente, não depende de você, quem quer ir embora vai, você não pode fazer nada a respeito. Ai, nesse caso foi um livramento, né, porque enfim. Independente de todas as questões, eu acho que, obviamente, a falta de informação gera preconceito, mas esse menino ele já foi a mais, assim, é too much pra mim, então esse é livramento. Desculpa, mas foi, gente. Eu acho que nenhum relacionamento é fácil, mas quando junta negritude, sexualidade e sorologia, as questões vão ficando cada vez mais complexas. Porque na comunidade negra tem homofobia, na comunidade gay tem racismo, e tanto em uma quanto na outra tem a sorofobia. E isso gera um estado de exclusão, onde a pessoa não é inserida e não se sente acolhida em nenhum dos espaços que teoricamente foram criados para ela. Essa pessoa vira um corpo sem lugar. Então, de modo geral, a sociedade não está preparada para se relacionar com os nossos corpos. E dias depois, ele estava numa palestra aqui no Ibira, que era da Angela Davis, uma das maiores ativistas do movimento negro nos Estados Unidos. E estava lá, né, discutindo racismo, dizendo que vidas negras importam. Mas quais são as vidas negras, né, que importam? Uma pessoa negra vivendo com HIV, a vida dela também importa? Ou eu não sou mais negro? Eu deixo de ser negro quando eu contraio o HIV, quando eu pego o diagnóstico de HIV. Depois disso, eu fiquei tão engasgado
com tudo que aconteceu, da forma que aconteceu, que eu acabei postando uma outra foto desse mesmo ensaio fotográfico sobre HIV e AIDS no meu Instagram. E aí eu fiz meio que um desabafo poético, né? Na legenda eu escrevi o seguinte: como o meu afeto te afeta? No dicionário, afetar. Fazer com que alguém se sinta abalado, aflito, afligir, causar incômodo, molestar, atingir causando lesão. Se eu te afeto, você fica ou vai embora? Bom que ele foi embora, porque esse é um livramento. Mas a gente precisa falar agora sobre os relacionamentos soro diferentes, né? Que são quando as pessoas, uma vive com HIV e a outra não. Eu, depois do meu término, quando eu recebi o meu diagnóstico, eu vivi 2 relações soro diferentes e eu acho que eu tive muita sorte, assim. Obviamente, nesse meio tempo, tiveram pessoas que foram extremamente escrotas comigo por conta do HIV e por conta de estar na linha de frente também. Eu acho que isso é um peso para as pessoas, não só viver com HIV, mas falar abertamente sobre o tema. Mas eu tive a sorte de encontrar 2 pessoas ao longo desse tempo que, enfim, foram relacionamentos incríveis e que o HIV nunca foi problema, na verdade, pra gente. E acho que isso gera uma certa confiança entre ambas as partes, né, em relação à relação sexual, gera uma intimidade pra discutir o assunto de várias formas. E o último relacionamento aconteceu justo quando eu tava no processo de criação do Preto Positivo junto com o Emer. E que é uma pessoa que a gente falava, ainda fala sobre tudo, sobre cuidados e tal. E eu acho que era uma coisa importante que eu sempre admirei nele. Na verdade, é uma coisa importante que eu sempre admirei nele. A preocupação com a saúde que ele tem, sabe? Com a saúde dele, da forma como ele se cuida, da forma como ele faz os exames preventivos de 3 em 3 meses. E isso me deixou muito feliz, assim, porque acho que dentro de todas as relações que eu tive, ele foi o cara que que eu vi que mais se cuidava, assim, um homem negro de uma certa idade, mais velho do que eu. E ver essa pessoa se cuidando, preocupado e se preocupando comigo, como tá a minha saúde também, é o que é legal, mas eu sei das minhas responsabilidades. Mas eu ficava feliz em ver ele se cuidando, sabe? Indo ao médico, fazendo os exames, enfim. E não tendo tabu, sabe? Não tendo estigma pra discutir relação sexual, discutir ST, e era super confortável. Eu acho que isso é importante dentro de uma relação também. Mas se tratando, né, também de relações sorodiferentes, né, tem um outro ponto onde muitos desses relacionamentos podem se tornar abusivos, né? Pois existem muitos relatos de pessoas positivas que vivem ou viveram esses relacionamentos onde a pessoa que não vive com HIV, né, se coloca de uma forma superior na relação, né? Eu tive um caso aí também com um cara que, sei lá, a gente mal se conheceu e ele já queria se casar comigo e ele sabia do meu diagnóstico de HIV, sabia que era uma pessoa positiva, mas foi tudo muito rápido, ele já queria morar, já queria casar e eu não aceitei, né. Falei: "Não, espera aí, tô achando tudo muito muito prematuro". E aí quando eu disse isso, ele se sentiu muito ofendido, como se eu tivesse que aceitar a proposta dele, saca? Como se ele estivesse me fazendo um favor por aceitar se relacionar comigo, e eu sendo uma pessoa que vive com HIV, né? Como se eu tivesse que retribuir esse favor. Ele inclusive me disse: "Nossa, mas eu só aceitei me relacionar com você sabendo que você tem HIV, porque eu gostei muito de você". E aí eu fiquei olhando pra cara dele, tipo, tá, o que você quer que eu faça? Você quer que eu agradeça, sabe? Tipo, Sim, mestre. foi tão difícil assim ficar comigo, saca? Porque eu não acho que tenha sido. Enfim, a gente tem que tomar cuidado também pra não cair nessas ciladas, pra não entrar nesses lugares, né? Eu acho que assim como esse relacionamento todo diferente que eu vivi, existem relações com pessoas que são positivas também, que onde existia um exagero em cuidado dessa pessoa para mim, e também existia uma certa, não sei se é a palavra certa, mas o que eu consegui identificar agora é uma certa carência, sabe? Como se o fato da gente, né, viver com HIV fosse um elo muito forte e que deveria ter uma preocupação muito exagerada de ambas as partes, assim. O que eu entendo é que cada um cuida do seu, sabe? Não, É. é sério, porque já são tantas coisas pra poder pensar. Não falo só do HIV, mas tipo, eu tenho minha vida pessoal, tenho minha vida profissional. Acho que as relações, elas são pra ser leves, assim. Obviamente tem que existir um apoio, um cuidado e tal, mas chega uma forma que ela acaba sufocando, sabe? De uma certa forma. Acaba sendo que o problema daquela pessoa
é o seu problema a partir daquele momento. E não é pra ser assim. Eu acho que as relações precisam ser leves e eu acho que a É, gente não tem que aceitar esse tipo de coisa, sabe? é porque eu acho que quando vem essa preocupação, assim, demasiada, assim, como você tá falando, né? É mais uma questão de medo do que de cuidado, né? De Tipo, insegurança, e são coisas que geram, são, né, são fatores gerados pela discussão que a gente sabe em relação ao HIV, em relação à sociedade, em relação a tudo isso. Mas é difícil, eu me lembro de algumas assim, e eu fico tipo, não, eu não quero passar por isso de novo. E tem essas discussões, então eu fico pensando muito nisso, assim, sobre essas diferenças, onde eu vivi um relacionamento solo diferente, onde a pessoa se cuidava, tem as preocupações com a saúde dela, não só em relação ao HIV, mas em relação à saúde geral, sendo um homem negro gay também. Mas de uma pessoa que vive com HIV, que se cuida, mas existe essa carência muito grande, assim, sabe? Sobre. Acho que é de uma forma estrutural, de onde vem, de onde ele reconhece as relações, os afetos dele dentro de casa, em relação à amizade, em relação aos outros relacionamentos que ele já viveu. eu também percebo isso, né? Que a partir do momento que a gente começa a se posicionar, né? Vão aparecendo também, né? Pessoas, pretendentes que são pessoas positivas, pessoas pretas positivas. Só que às vezes, se É o que mais for. aparece, gente. O Emer é o pegador do preto positivo. Ah, jamais. Jamais. Mentira. E aí, enfim, vão aparecendo, né, pretendentes também, que são pessoas pretas, são pessoas positivas. E, né, às vezes vem realmente desse lugar de carência, né? Poxa, eu não me relaciono, sei lá, há 5 anos, sabe? Por conta do HIV. Aí você também é uma pessoa que vive com HIV. Vamos se relacionar? E aí eu fico tipo, meu, não quero me relacionar só porque eu vivo com HIV e Não, você e também. eu acho que, para além disso, eles acreditam que a gente tem uma confiança, uma estabilidade emocional muito grande por estar falando disso de uma forma muito ampla. Eles falam, nossa, aquele cara, além de ser uma referência, ele, tipo, enfim, é gato, enfim, tudo isso, mas. A Leonina. Mas é tipo isso, sabe? Tipo, olhar pra gente e falar assim, é uma puta referência, super segura e tal. É uma pessoa que vive com HIV também, vou me aproximar de alguma forma e vou tentar alguma coisa. Não vou falar que nunca peguei, porque já peguei. É que a gente precisa até tomar um cuidado, né? Porque a pessoa já chega com uma demanda emocional ali que eu fico pensando, pô, mas eu não tenho como corresponder, como lidar com isso, Ela sabe? já chega com Tipo, uma demanda emocional e um nude, assim, eu acho. a demanda Mas emocional e um nude. é tipo, é um rolê sério, às vezes eu fico olhando na rede social, acho que agora que a gente tá lançando o nono episódio, acho que os outros que passaram, no início do processo do Preto Positivo, existiu esse, não sei se é assédio, essa é a intenção dessas pessoas de chegarem a mim, assim, tipo, ai, vamos ficar, a gente vive com HIV, tipo, oi? Enfim, são questões de relação e, tipo. Tá, você viu com HIV, mas vamos lá, o que você gosta de fazer da vida? Mas, não, É meio que isso, né? Quais livros você lê, quais filmes você assiste, qual som você curte. Tipo, quero saber de outras coisas, sabe? mas tem um contraponto também, que às vezes é assim, tudo bem, você vive com HIV, mas não tá tudo bem porque você é uma pessoa que tá na linha de frente. Existem pessoas que não estão prontas pra estar do nosso lado, porque a gente tá na linha de frente, e as pessoas veem como, elas olham pra gente, né, e veem a nossa luta de uma forma muito, tipo, Uma, você tá como, dando murro na ponta de faca, sabe? como se fosse um cartaz, né? E tipo, não, e já pessoas já chegaram e falam assim, tá, não dessa forma, mas entre aspas. Tudo bem, você vive com HIV, mas se você fala de HIV, mas tem tanta gente falando sobre isso, por que você vai ser mais um falando sobre isso? Como assim, mais um, querido? Não, tipo, Eu nunca vou ser sério, a essa. pessoa Só já mais foi um. essa frase que a pessoa usa, mas não vejo a necessidade, porque você vai ser só mais um. E é como se eu estivesse dando murro em ponta de faca. Não, não é sobre isso. Eu tô fazendo a minha parte, o meu papel, sabe? Mas- E eu me sinto bem fazendo isso, então. aí você fala pra pessoa, né? Tá, e você é uma pessoa que vive com HIV e não fala sobre isso. Você é só mais um que não fala sobre isso. Exatamente. Perspectivas. Já se tratando, né, da sorologia, sobre contar ou não, eu acho que é uma coisa muito, muito delicada e que é muito imprevisível também, né? Você não sabe como o outro vai reagir, né? E nem sempre você tá pronto para como o outro vai reagir. Então eu sempre deixo rolar da melhor forma possível. Eu não fico me cobrando, sabe? Pensando, preciso falar, quando eu vou falar. Assim, a hora que tiver que falar, eu vou falar, saca? A hora que virar assunto, eu falo. E também, não só também, né, porque virou assunto, né? Porque às vezes virou assunto e eu não tô naquele dia, naquela hora, querendo falar sobre esse assunto.
Então eu vou deixando rolar. Eu acho que em relação a isso, eu busco muito respeitar o meu tempo, saca? Não importa o que a pessoa vai achar de mim quando eu falar: "Ai, você demorou 1 mês pra me contar, você demorou 2 meses". Olha, se eu quiser, eu demoro a vida inteira. Se eu quiser, eu nem te conto. Então calma aí, dá uma segurada, segura a bola, que isso aqui é sobre mim, não sobre você. Então se é sobre mim, eu vou falar quando eu quero. Eu no início tinha uma certa resistência pra poder contar sobre astrologia. Eu ficava pensando: "O que a pessoa vai pensar da minha vida, não sei o que e tal". Mas hoje em dia, gente, você vai lá no meu Instagram, tá lá, podcast Preto Positivo original Spotify. Não tem nem o que falar, né, minha cara tá na Paulista, minha cara tá dentro do metrô falando de HIV e AIDS, tipo, né, não faz nem sentido a pessoa me perguntar se eu vivo com HIV. E quando a pessoa não tem rede social, quando ela não tem acesso à minha rede social, assim como meu ex fez, ele foi lá no Google e deu um Google no meu nome. Ele falou: "Quem é essa pessoa? Eu vou saber quem é essa pessoa". Achei super interessante, eu fiz a mesma coisa também. Mas ele foi lá, deu um Google, viu que eu já tinha participado de outras coisas falando de HIV e falou: "Ah, você vive com HIV, tudo bem". Enfim, eu não tenho essa preocupação mais de contar, já tive. E se a pessoa descobrir, eu falar: "Cara, então você sabe que é indetectável? Você sabe as formas de prevenção que você tem hoje em dia?". Né, não vou dar palestrinha, mas eu não tenho paciência mais não, gente, sério. Porque é um assunto que, assim, tá, tudo bem, eu vivo com HIV, sou indetectável, eu me cuido, mas qual que é a diferença que vai fazer isso pra sua vida? Sabe? O que isso vai mudar na sua vida? Não, o que vai mudar é só a pessoa saber, É, né? ela, Só ela tem a cura do HIV? Se ela tiver a cura do HIV, eu vou ficar muito interessado, mas se ela não tiver, gente, ai, obrigado, licença, não tenho paciência mais pra isso. só que parece que para essas pessoas, o saber muda a cabeça delas, né? Muda a chavinha, a pessoa fica É louca, porque elas tipo. acham que a gente é um risco. Elas veem a Sim. pessoa que vive com HIV como um risco. Ai, você é uma bomba relógio e qualquer hora eu posso me infectar e eu vou viver com HIV pro resto da vida também, gata. 2022, né? Já deu. Não, Pelo amor de Deus. eu já sinto, por exemplo, que eu sou menos reconhecido que você, né? Porque, enfim, você tem 2 metros de altura, né, gata? Tipo, e eu tô sempre mudando meu cabelo. Tem foto que eu tô com trança, tem foto que eu tô com cabelo preso, tem foto que eu tô com cabelo solto. Então eu ainda conheço, assim, muita gente que não me reconhece, né? E às vezes acontece, né, de a pessoa falar: "Poxa, mas por que você não me falou do HIV?", saca? Tipo, meu, porque a gente tá apenas se conhecendo, né? Tem tanta coisa que eu não sei sobre você ainda, tem tanta coisa que você não sabe sobre mim, saca? Porque eu teria que falar justamente sobre o HIV, saca? Enfim, você não sabe, por exemplo, que eu sou uma pessoa friorenta e que eu uso meia até no calor, saca? Não te contei Isso é isso. verdade, gente. Isso é real, verdade. Ele usa cachecol e meia. Então, saca? Tipo, tem várias coisas que a gente vai conhecendo no processo, né? Isso é conhecer, né? Você não sai falando tudo, né? Você não tem uma lista ali, um listão de quem é você, o que é você, pra sair entregando pras pessoas que você acabou de cumprimentar. Não, e tipo, você poderia estar namorando com essa pessoa há 10 anos, sabe? A pessoa não precisa saber. Não é pauta, isso não precisa ser pauta principal. Acho que é importante, o que eu penso é, tá, você vive com HIV, você sabe da sua condição, se cuida, né? Ninguém quer infectar ninguém, porque não é legal viver com HIV, a gente tá aqui pra romantizar o assunto. Mas é isso, a gente tá aqui em 2022 e tal, existe tratamento, existe acompanhamento, existe tudo isso, mas a gente tem que saber da nossa responsabilidade também. A gente tá preocupado hoje em dia em tirar o Bolsonaro do governo, gente. Outra coisa, sabe, né? A gente tá preocupado em, sabe? Vamos deixar esse assunto pra lá. E então é isso, né? É importante ressaltar, né, que o diagnóstico, falar, né, abrir o seu diagnóstico não é uma obrigação e muito menos um critério para o início de uma relação, né? Cada relacionamento tem um processo distinto no desenvolvimento da intimidade, que são diferentes demandas, né? E a intimidade é algo que é construído com tempo, segurança e confiança no parceiro. Não é assim da noite pro dia. Oi, tudo bem? Ah, eu acho que E já tem que ser. começa a confiar, né? Você tem que estar confortável, sabe? Se você acha que aquela pessoa é uma pessoa que tem um entendimento, enfim. Eu geralmente, no início, quando eu descobri meu diagnóstico, eu buscava sondar a pessoa sobre o entendimento dela sobre algumas ISTs, assim, sobre essa questão de discussão de relação sexual. Quando eu via que a pessoa tinha uma consciência legal e tal, aí eu falava, eu vivo com HIV e tal, não sei o quê. Naquela época também não tava falando tão. Não tava tão em evidência assim as minhas falas sobre HIV e AIDS na internet. Então, foi isso. Mas eu já passei por situações onde as pessoas foram legais, tal, meus relacionamentos, mas tiveram pessoas também que foram escrotas, assim. Tipo, falei, a pessoa sumiu, deu aquele ghosting, sumiu da minha vida. Ou, tipo, ai, não consigo, não quero, não dá, eu tenho medo, e tudo bem, sabe? A porta tá aberta, se você quiser entrar e ficar, fica. Se você quiser ir embora, eu levanto e vai embora também. Eu não tenho esse problema. Tchau. Não, sério, já.
Acho que a gente passa por várias questões sobre raça, sobre sexualidade. E aí chega um ponto que você fala assim, você quer ir? Pode ir. Vai. Sabe, eu não posso prender ninguém. Não dá, assim. A gente vai ficar chateado, a gente fica magoado. Passa 2 dias, tá no Grindr de novo. Mentira. Grindr, Scruff, Tinder, isso, Facebook, sabe? Instagram, Twitter. Cara, a gente tá em 2022. Então, assim, a gente tem outras discussões. Eu e o Emer, a gente traz hoje no Preto Positivo, junto com outras pessoas, essa discussão racial, porque ela nem é falada, na verdade. A gente levanta essa discussão hoje em dia. Mas, em relação ao HIV e AIDS, são 40 anos falando disso, sabe? Tem tanta informação na internet, em livro, em revista, sei lá, em filme, em série, e as pessoas ainda têm essa imagem, essa… Chega! Sabe? Chega! Muda, Brasil! Muda, Brasil! Muda! É isso, sabe? A gente tem que preocupar em escolher nossos governantes, escolher, sabe, tirar o Bolsonaro, essas coisas. A gente tem que preocupar com o bem-estar de todo mundo, sabe? Enfim, tô indignada. E aí, estão gostando do episódio? Eu sou o HIV e com essas histórias todas sobre afetos e desafetos, eu queria saber se vocês já se perguntaram como eram os encontros antes dos aplicativos de relacionamento. Bom, as relações e romances homossexuais existem desde sempre. Tem registros históricos desde a Grécia Antiga até os primórdios da Índia, que retratam um amor gay em cerâmicas, pinturas e esculturas, deixando nítido que o afeto erótico e amoroso entre pessoas do mesmo sexo sempre existiu e não vai deixar de existir. Inclusive, em alguns momentos da história, era muito mais comum do que a gente pensa. Fazia parte da cultura grega e de várias outras culturas. No Brasil, antes da invasão portuguesa, a homossexualidade também era comum por aqui entre os nativos indígenas. Em documentos históricos, alguns padres colonizadores descreveram o comportamento sexual da época, incluindo relações entre pessoas do mesmo sexo. Isso antes do processo de catequização. Depois, os portugueses criminalizaram as relações homoafetivas, que só deixaram de ser crime em 1830. Se você acha muito, no Reino Unido demorou bem mais. Só em 1967 é que a homossexualidade foi descriminalizada. Até então, a maior parte dos encontros acontecia na moita, por meio de códigos secretos. As bichas inglesas chegaram até a inventar uma linguagem de paquera que chamava Polari. Essa forma de flirt fazia uso de gírias e indicações visuais que poderiam simbolizar a sexualidade da pessoa e seu possível interesse sexual e amoroso. Assim, as pessoas do mesmo sexo expressavam seus desejos, encontravam parceiros e construíam relações. Mas ainda hoje, outros países não estão nem perto disso. Em todo o mundo, mais de 60 países ainda criminalizam relações homoafetivas, com punições que vão desde a reclusão até pena de morte, como na Nigéria, por exemplo. Infelizmente, a maioria desses lugares ficam no continente africano. De qualquer forma, sendo legalizado ou não, a comunidade LGBTQIAP+, sempre arruma um jeito de se encontrar que eu sei. Um dos costumes mais antigos é a procura de lugares chamados cruising. São áreas mais afastadas e escondidas, como parques e praças. Geralmente, lugares públicos de pouco movimento. Sempre foram lugares onde, principalmente homens gays, podiam encontrar parceiros sexuais e amorosos. O flerte nesses espaços é marcado por gestos e contato visual. Isso mesmo, aquele olhar 43. E outro código era também o uso de lenços coloridos. Dependendo da cor, poderiam indicar posição sexual, fetiche ou o tipo do interesse amoroso. Todos esses truques demonstram o quanto pessoas homoafetivas encontram barreiras quando decidem se relacionar e precisam se virar nos 30
para conseguir contornar o preconceito e simplesmente expressar os seus desejos e os seus afetos. E olha, só quem já marcou encontro pelo bate-papo UOL sabe do que o HIV estava falando aqui. Tinha um monte de códigos, né, que hoje a gente nem considera mais código, virou uma linguagem. A primeira vez que eu entrei nesse site, eu fiquei perdido, porque me mandavam umas mensagens assim: VC é a TV ou PSV? E eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia do que era isso. Mas como eu também não queria mostrar, né, que eu era iniciante, então eu fui chutando. Pra cada um eu falava uma coisa. Até eu entender que estavam me perguntando se eu era sexualmente ativo ou passivo. Mas antes eu tive que entender o que era ativo e passivo primeiro, porque nem isso eu sabia. Bem depois que eu fui descobrir que tinha também o VSTL, né, que era o versátil. Mas quando eu entrei nesse universo foi uma loucura, assim. Eu fiquei assustado. Gente, o que estão me perguntando? Eu não sei responder isso. Hoje ele é pansexual, gente. Não tinha essa sigla ainda na época. Gente, era muito difícil de conhecer alguém e marcar os encontros. A gente tinha que bolar um monte de estratégias. Acho que a geração de hoje não vai saber, mas a gente tinha que bolar um monte de estratégias, inventar um plano. Era plano A, B, C, D, dependendo da situação, até um E. E um monte de manobras pra ninguém ficar sabendo. Tinha que Eu, não sei vocês, não sei o Weber, mas eu geralmente marcava em shopping, em lugar movimentado, porque era mais seguro, né? A gente nunca sabe com quem a gente vai encontrar. A gente não sabia, na verdade, com quem a gente ia encontrar. E ao mesmo tempo era horrível, porque tinha um monte de gente ali e, sei lá, às vezes você encontrava o garoto e ficava cada um de um lado, como se fossem amigos, não podia tocar, nem chegar perto, senão virava uma atração, um evento, e todo mundo ficava olhando. Era difícil, porque… Era de Nova Lima, né? Eu sou de Nova Lima, e nessa época do bate-papo UOL eu era de lá. Eu morava lá, na verdade. E… já começava numa dificuldade, porque em Nova Lima eram poucas pessoas que tinham… Na minha época ainda não tinha a internet… Na época da Velox, mas a internet, como chamava, gente? Tinha internet de escada e tinha outra internet, que eu esqueci o nome. Até caducou, tipo, é tão velha a É tão bicha que ela nem lembra mais. Ela tinha dois tipos, tinha internet de escada e tinha outra, que eu não vou lembrar o nome. E o nome dela era Velox. Então, tipo, a gente tinha que esperar um certo horário pra poder entrar na internet, pra não ocupar a linha de telefone. Então, tipo, era depois das 10, 11 horas da noite pra poder entrar. E ainda tinha a questão de dividir o computador com outras pessoas da casa. Então, tipo, o histórico você tinha que entrar e apagar o histórico do computador. Que era péssimo. E aí, eu lembro que os primeiros encontros que eu fui era um desastre, assim, porque a pessoa dava todas as características e aí chegava lá e não era nada daquilo, assim, tipo. E aí, depois, quando eu ganhei meu computador, meu primeiro notebook, eu lembro que já não era internet mais escada e já tinha um MSN. Então, tipo, a gente começava a conversa pelo bate-papo, aí ia pro MSN, depois ficava trocando SMS, que era mensagem de texto no telefone. Não tinha WhatsApp na época ainda também. Era uma situação muito caótica. E aí, eu lembro que eu comecei a conhecer uns carinhas assim e tal, mas acho que de todas as pessoas com quem eu me encontrei e tal, acho que das 100% eu fiquei com 10% e as outras 90% se tornaram amigos, assim. A gente, não sei, não chegava, não era aquilo, sabe? Até porque tinha uma coisa, eu tinha um complexo muito grande em relação ao meu corpo, porque eu tenho 1,93 de altura e peso 78 quilos. Então eu sou uma pessoa muito alta e muito magra. Hoje o corpo tá um pouquinho melhor, mas naquela época era 68, 65, era muito magro. E aí as pessoas não sei, não era uma, sabe, não tava dentro dos padrões. Então, isso ficou na minha cabeça, assim, durante um tempo, sobre essas relações que a gente foi construindo dentro desse mundo virtual, assim, como isso foi mudando ao longo do tempo até chegar ao Grindr que é hoje. Então, tipo, hoje em dia você tem acesso na palma da mão, enfim, seu telefone pode parecer um açougue de tanto, sabe? Eu vou querer maminha hoje, eu vou querer coxa, vou querer peito, vou querer contrafilé. E eu lembro que acho que teve um cara com quem eu me relacionei mais tempo, eu lembro o nome dele até hoje, mas eu não vou citar aqui, que foi um cara que a gente saiu várias vezes. E era muito divertido, porque ele era um cara mais velho do que eu, não muito mais velho, mas na época eu tinha o quê? 23, 24 anos. E a gente saiu várias vezes, assim, pra balada e tal, ele se divertia horrores, a gente jogava horrores.
E foi pelo bate-papo UOL, assim. Foi uma das coisas mais legais, assim, que eu vivi dentro do bate-papo. Aí depois já veio o Orkut, já veio essas outras redes sociais que a gente sabe. E aí as coisas ficaram mais fáceis, entre aspas. A primeira vez que eu beijei em público foi uma surpresa até pra mim. Na verdade, foi um susto, né? Porque eu não tava esperando. O guri tava nas catracas, né? A gente marcou numa estação de trem. E quando eu cheguei, eu estendi a mão pra cumprimentar ele, mas ele me puxou e me beijou. E eu nunca tinha beijado em público um rapaz até então, né? Então eu lembro que nessa hora eu fiquei muito bravo, assim. Eu não sabia o que fazer. A minha vontade, a minha reação era de querer bater nele, sabe? Por ter me beijado. O meu primeiro impulso foi de dar um empurrão nele, um soco, sei lá. E foi bem desconfortável, assim, porque tinha muita gente lá. Era horário de pico e a estação parou pra olhar a gente. Como se ninguém ali nunca tivesse visto um beijo, né? Como se ninguém nunca tivesse beijado na vida. E eu acho que não mudou muita coisa hoje. Eu vejo, por exemplo, aqui em São Paulo, acho que, pra mim, que vem do interior de Minas, é uma situação, acho que um pouco mais confortável, assim. Tipo, as pessoas poderem demonstrar afeto na rua, andar de mão dada, se abraçar, beijar, enfim, tudo isso. Mas em Minas, até em Belo Horizonte mesmo, que é uma capital, que é uma roça grande, como eu costumo dizer, é estranho ainda você beijar em público, na praça, andar de mão dada. As pessoas ainda te olham de uma certa forma, recriminando. E isso não mudou, assim, dos anos pra cá, sei lá, 15 anos que a gente fala sobre esse tipo de coisa. Assim, dentro da nossa geração, falando desse tipo de coisa, são 15 anos mais ou menos. Então, acho que tem a questão, inclusive, de pessoas beijarem de olhos abertos pra não correr nenhum risco, assim, ficarem em alerta o tempo todo pra se defender caso seja necessário, que eu acho extremamente desnecessário. Mas a gente nunca sabe, né? Quando vem uma lâmpada na cara, vem um. Enfim. Não, e eu também, sabe? É muito raro eu beijar em público Ah, e… deixa de ser mentirosa. Beijar em público de olhos fechados. Você não Ah. deixou eu terminar a minha frase. Porque, sei lá, é como você disse, você não sabe o que pode acontecer, né? Muita violência o tempo todo, né? Eu lembro que quando eu encontrei esse rapaz aí que eu tava falando, que me deu o primeiro beijo, a gente não teve, assim, um minuto de paz, né? Porque foi como você disse, a gente marcou num shopping também. Ah, essa história é ótima. E aí o guri também era meio louco, sei lá, eu tinha 18 anos, ele também, 18, 19. E aí ele, sei lá, também já queria casar. E falou, vamos numa loja de colchões. Aí a gente entrou nessa loja e ficou olhando os colchões, né? Um casalzinho de bichinhas novinhas. E todo mundo já olhando pra gente, assim, o tempo inteiro. E depois a gente saiu do shopping, procurando um lugar mais confortável, né? Pra gente ficar mais à vontade. A gente encontrou uma praça que era sei lá, era na frente de uma empresa. E a gente tava se beijando nessa praça. E aí veio o segurança da empresa, sabe? Interromper a gente, falar que a gente não podia ficar naquela praça. Mas a praça é pública, ele tá na frente da empresa. E já começou a ameaçar a gente. Esse guri era muito louco, então já queria ir pra cima do segurança também. E eu tentando ali apaziguar a situação. Aí a gente foi procurar um outro lugar. E nisso, enfim, a gente se encontrou de tarde, tava claro. E nisso já tinha anoitecido e a gente não tinha encontrado um lugar pra ficar em paz, saca? Tipo, e aí a gente foi pra um estacionamento de uma loja que tinha fechado. E como tava cheio de carros ali, a gente achou que seria um lugar mais reservado. Então a gente ficou ali num cantinho, se beijando. Só que aí passou também um monte de caras, de gente lá do outro lado da rua. E começou a gritar, a zoar, sabe? Fazer daquilo uma ocasião. E como eu disse, esse guri era louco, né? Então tinha umas garrafas também de bebidas do lado, vazias, que provavelmente as pessoas bebiam ali. E ele começou a pegar as garrafas e ameaçar jogar, saca? Então, tipo, tudo que a gente fazia, qualquer lugar que a gente ia, a gente não podia se abraçar, se beijar, que virava um evento, uma ocasião, sabe? Um monte de pessoa começava a falar, comentar, olhar. Era muito desconfortável, né? E isso quando eu tinha os meus 18, 19 anos. Hoje eu tenho o quê? 27. E acho que essa situação não mudou muito ainda. Alguns meses atrás eu saí ali na Lapa de mãos dadas com um guri que eu tava ficando. E virou mais outro evento, né? A Lapa ali, a 12 de outubro, já é um evento. Mas com umas gays ali de mão dada, virou, enfim, maior que a 25 de março, saca? Tipo… É insuportável, assim. As gays não têm um dia de paz. Quando você falava que eu tava lembrando que… Bom, eu acho que eu já comentei isso em algum episódio aqui anterior, mas
Eu já passei por abuso sexual na infância, então minhas relações foram de início um pouco conturbadas, assim. E eu tava lembrando, enquanto você falava, de um caso de um rapaz da escola com quem eu fiquei uma vez. E foi muito engraçado porque a gente conversou pelo bate-papo. Eu não sabia quem era, por conta que as pessoas não tinha foto, então era descrição. Depois a gente falou por SMS e depois a gente marcou de ir no cinema. E aí chegando lá, era um menino que estudava comigo. E aí, tipo, tinha essa coisa, tipo, a gente não podia demonstrar afeto na escola, na rua, dentro da comunidade. E aí a gente tinha que, sei lá, recorrer a outras coisas pra poder encontrar as pessoas. Eu acho que essa questão de demonstrar afeto hoje em dia é uma coisa que eu fico pensando. Por exemplo, na televisão, nos filmes, as pessoas adoram né, esse tipo de conteúdo, onde as pessoas sempre quando tem um beijo gay na novela, sempre vira um evento, assim. Sempre é uma comoção nacional, todo mundo fala no Twitter, não sei o que e tal. E aí, quando é na rua, duas pessoas andando de mão dada, demonstrando afeto, demonstrando cuidado, carinho, o outro se torna chacota, é gente insultando, enfim, tudo isso. Agora, Nova Lima, acho que nunca andei de mão dada com ninguém na rua. Eu nunca beijei ninguém na rua de Nova Lima. Gente. Não. Mesmo meu primeiro namorado, que ia lá na minha casa, onde eu morava com meu pai e tal, eu nunca andei de mão dada com ele na rua. Em momento nenhum. Não beijava. E eu sou essa pessoa que anda de mão dada, que beija na rua, que enfim. Mas ele não. Em Nova Lima, nunca. Nunca tive essa. Você vai ter oportunidade. Vamos pra Nova Lima agora. Ai. Nossa, mas toda essa repressão social mexe muito, né, com a gente. As minhas primeiras experiências sexuais foram ruins por causa disso, né? Eu não conseguia me envolver, eu não conseguia estar presente, porque a minha mente estava sempre em outro lugar, né? Eu ficava me julgando, achando que eu estava fazendo alguma coisa errada, que a qualquer momento eu podia ser descoberto. Então, o que eu fiz foi começar a beber. Assim, eu fazia sempre um esquenta antes do encontro, comprava uma garrafa de vodka de sabor no caminho, já chegava bêbado. E as minhas primeiras relações sexuais, as minhas primeiras experiências foram assim. Eu tava sempre alcoolizado, senão eu não conseguia me relacionar. No outro dia eu acordava de ressaca e nem conseguia lembrar direito do que tinha acontecido, né? E eu sempre ia pra casa, né, de outra pessoa, assim, porque eu era o boy sem local, né? Por isso que hoje, né, principalmente no universo gay, principalmente nos aplicativos de encontro, todo mundo quer ser o boy com local. Ou encontrar o boy com local, né? Porque morar sozinho facilita tudo. Pelo menos você não vai precisar passar por perrengues. E ainda assim a gente ainda corre riscos, né? Porque tem vários casos ultimamente de pessoas que receberam um boy em casa e foram assaltados, até mesmo assassinados. Então, pra gente se relacionar, é quase sempre assumir algum risco. A gente, olha, vou falar de novo. A gente não tem um dia de paz, viado. Me deixa em paz. Bom, eu comecei a morar fora de casa depois dos 25, assim, já, né, por esse processo. Mas antes disso, eu tinha um namorado que ele ia lá em casa, visitava, passava o final de semana, às vezes a semana inteira. Aí você falava o quê? Que era um amigo? Tipo… Não, as pessoas sabiam que ele era meu namorado, mas assim, para as pessoas lá de casa, a gente não transava dentro de casa. A gente transava, sei lá, no motel, em qualquer outro lugar. Porque na casa dele também não tinha como. Acho que já aconteceu na casa dele também, não me lembro, mas se eu me recordo, acho que aconteceu alguma vez. Mas lá em casa aconteceu, acho que umas 4 vezes, assim. Mas as pessoas achavam que não aconteciam, mas, tipo, eu me sentia no direito porque, tipo, eu penso o seguinte: se meus irmãos podiam levar namoradas pra transar em casa, minhas irmãs podiam levar os boys pra transar em casa, por que eu não podia? Qual que era a diferença? Só, enfim, não sei. E aí… eu sei. A diferença é homofobia, né? Não, sim, mas assim, tipo, eu ficava, não faz sentido, isso não é justo. Então, se existia essa regra de você não pode transar em casa, eu quebrei ela. Então, e não me arrependo por isso, assim, porque é uma questão de realizar o sexo seguro, assim, camisinha, até a gente tá dentro de casa, a gente não tá correndo risco na rua, numa construção, no meio do mato, enfim, não precisa fazer algo que é escondido. Não precisa ser escondido, na verdade. E o que eu penso porque enquanto nós, pessoas da comunidade LGBTQIAP+, muitas das vezes a gente precisa contar com a sorte. Isso, inclusive, aumenta a chance de uma pessoa fazer sexo sem segurança e se expor às ISTs. Então, tipo, não, cara, eu tô dentro de casa,
enfim, não tem porquê. Eu vou correr risco na rua por quê? Sabe? Eu vou tirar do meu dinheiro, Por exemplo, eu recebia, na época, um salário mínimo. Então, se eu quisesse ir pro motel, eu tinha que ia pro motel, aí tinha que gastar, e tipo, sabe? E aí ainda tinha um outro contraponto que, tipo assim, tinha um certo. Eu morava com família, né? Então, por que você tá chegando em casa 11 horas da manhã? Por que você tá chegando em casa meio-dia? Você virou a noite na rua. Você quer realmente saber o que eu tava fazendo? Não quer saber o que eu tô fazendo. E se você é menor de idade também, você nem pode ir num motel, né? Então você vai fazer o quê? Você vai pra rua. E aí você fica, né, exposto. Né? Então, tipo, existem vários riscos, assim. Ficar contando com a sorte não é legal. Acho que nós temos direito de ter a relação em casa, dentro, debaixo dos nossos tetos, acolhidos pela nossa família. Acho que, enfim, é sobre isso, gente. Eu fico revoltado. Não, é isso mesmo, né? A gente não tem espaços sociais seguros pra se relacionar. Então a gente acaba precisando encontrar esses lugares até na internet também. E a internet pode parecer, mas não é um lugar seguro. Porque pode ser qualquer pessoa do outro lado, né? Quando eu era adolescente, eu fui na casa de um cara e chegando lá não era ele, né? Ele me enganou, era um fake. Isso acontece tanto, gente. Isso acontece muito. Eu tava falando disso ontem, inclusive. Não, acontece demais, assim. E eu tô rindo, assim, mas nem é engraçado, saca? Eu tô rindo pra não chorar. Não, e não é engraçado porque, assim, às vezes a pessoa, ela inventa esse fake porque ela tem uma enorme insegurança em relação ao corpo e à fisionomia dela, sabe? Tipo, isso criado por questões de padrões que a nossa comunidade ou a nossa sociedade em geral impõe. Sim, e aí, tipo, já era um cara também, sei lá, de uns 40 anos, que ele, enfim. Eu gosto de um daddy às vezes. Não, eu também gosto de um daddy, mas aí eu tava Eu também tenho começando. 32, eu já quase um daddy. Mas, não, é que eu tava começando a minha vida sexual também. Ele era bem adolescente, bem novinho. E aí, ele me enganou e eu, enfim, me senti coagido, né? Não queria transar com ele. Mas ele me pareceu meio ameaçador. Eu tava na casa dele, sozinho. Não conhecia ninguém, tipo, do outro lado de São Paulo, do outro lado da cidade. E aí, com medo de que acontecesse alguma coisa pior, eu acabei transando com ele pra poder ir embora, saca? E isso, infelizmente, acontece muito. Inclusive, vou até pegar um link aqui pra me indicar um filme que eu lembrei agora, que você falou isso, tem uma história muito parecida que chama Sócrates. É um filme muito foda. Quem tiver oportunidade, assista, que ele é muito Sócrates? Ele é muito bom. Filme brasileiro. Eu acho que eu já assisti, mas eu não lembro da… É com aquele cara que fez Sintonia. Que a mãe dele morre, ele mora sozinho na comunidade, ele vai morar com o pai dele não aceita, enfim, tem várias questões. Não assisti não. É um filme muito forte, mas é muito bom. E, enfim, além dessa falta de segurança na internet, a gente ainda precisa lidar com as discriminações no aplicativo de relacionamento. Foi o que eu acabei de comentar em relação à fisionomia das pessoas, e, né, a questão da autoestima, enfim, tudo isso. Porque na internet tem racismo, tem homofobia, tem transfobia, tem machismo e sorofobia. Como em qualquer outro lugar, e até, às vezes até mais, assim. Existe também a questão da hipersexualização de pessoas negras. O cara manda uma mensagem, quando você vai ver, ele nem pergunta seu nome, na verdade. Ele já quer saber quantos centímetros você tem, né, de pau. E assim… Qual o tamanho do seu pé, como se isso fosse real, Gente, né? sério, eu fico muito, de fato, puto com isso, porque eu tenho 1,93 de altura e calço 44. Então, assim, as pessoas acham que eu tenho 70 centímetros. E, enfim… Eu tenho só a metade. E é uma situação, sabe, é desconfortável lidar com isso o tempo todo. Essa questão, acho que eu tenho, a pessoa quando eu tô no aplicativo, ela já chega mandando fotos pra mim e fala, é bloco na hora. Não, eu nem rendo assunto, eu tenho preguiça, assim. Ou então já com esse tipo de pergunta, eu já fico, bloco, vai, foda-se, não quero saber. Porque, tipo, ou então ignoro. Manda uma, duas, três, aí eu falo, sabe, é uma galera sem noção, assim, tipo, não é porque eu tenho essa altura toda, que eu quase 44, que eu sou um cara negro. Não é por isso. Eu tenho outras questões. E eu acho que tem uma questão que as pessoas sempre falam comigo, mas você tá no aplicativo, sei lá, por exemplo, Grindr, mas a finalidade do Grindr é sexo. Quem disse isso? Aonde tem um manual do Grindr que tá escrito isso? Que a finalidade do aplicativo é sexo? Nos termos e condições, né? Tipo, eu aceito entrar nesse aplicativo só pra fins sexuais. Não, né? eu uso os aplicativos como um aplicativo de comunicação, de conhecer pessoas novas. Eu, principalmente, que não sou daqui, eu adoro conhecer gente. Então, assim, e quero conhecer pessoas da minha comunidade. Então, assim, eu vou querer discutir o que a pessoa gosta, o que ela não gosta de ir, o que ela gosta de fazer, o que ela gosta de comer e tal. Não é sobre sexo. Não, e mesmo que seja sexo, né? Mas, tipo, você pode conhecer uma pessoa, né? Pra Não precisa além… ser impessoal.
sabe? É. Em casual não precisa ser pessoal. Então, tipo, o casual não precisa ser impessoal. Mas é isso, assim, eu fico tipo, cara, não é pra ser assim. Então, sabe, teve o meu último namorado, a nossa comunicação foi muito rápida e muito instantânea. A gente trocou 6 palavras no Tinder, foram 6 frases no Tinder, e a gente namorou durante quase 1 ano. A gente começou no Tinder e a gente ficou quase 1 ano junto. Oi, tudo bem? E foi exatamente. Vamos transar? Não foi isso. Tanto que na nossa conversa nem teve o assunto transar. Porque na minha descrição do Tinder tava assim: não sei o que lá, vamos tomar um gin. Eu amo gin, gente. Quem quiser, inclusive, me presentear, me manda mensagem depois na DM. Mas, tipo, tava lá. Aí ele falou assim: não tem gin, pode ser vinho? E eu falei: pode. Aí ele falou: e um filme? Eu falei: quando e onde? Ele mandou o endereço e horário. Eu fui. A intenção era assistir um filme de fato e tomar um vinho. Sou leonino, né, gente? Meu signo é de fogo, não ia. Mas assim, acabou rolando. A gente ficou uma vez. Mas aí a gente entendeu que não precisava ser só aquilo. Então, por exemplo, ele ama Maria Bethânia. Teve uma live da Maria Bethânia na época, a gente foi ver Maria Bethânia. Aí tomamos um vinho, comemos. E depois disso a gente começou a fazer várias coisas. A gente acabou conhecendo um ao outro melhor, viajamos, enfim, um monte de coisa juntos. E começou pelo Tinder, assim. Mas o que, de fato… Pelo Tinder? Foi. E é um aplicativo que eu o quase… Tinder é mais tranquilo, né? Depende. Depende muito do que você… não sei o que é tranquilo pra você. Pra mim, ele foi o mais tranquilo. Eu sou tranquilo. No Tinder, gente. Mas assim, não, tipo, o que eu penso em relação a essas questões do aplicativo é exatamente isso, assim. Não é um aplicativo que é um aplicativo de pegação, como as pessoas intitulam o aplicativo. Não. É um aplicativo de comunicação. A sua finalidade ali é você que decide. Se você quer de fato transar, você vai no intuito de conversar pra transar. Você vai no intuito de conversar pra conhecer pessoas e ser o casual, que não precisa ser impessoal, suave também. Sabe? E o que eu penso é, gente, sério, São Paulo, principalmente aqui em São Paulo, BH tem algumas, mas aqui em São Paulo tem tanta sauna e clube de sexo que, assim, a opção de sexo não falta. Em toda a região você vai encontrar pelo menos 2. Aqui no centro, então, tipo, eu conheço umas 6. Então, tipo, não é meio que sobre isso, sabe? Eu fico meio pensativo. E até mesmo nesses espaços também existe essa questão de corpo, de padrão, de racismo, de homofobia, então, tudo isso que a gente acabou de citar. Não, e independente, né, do espaço que você esteja, se é um aplicativo de pegação ou não, se é uma sauna, se é um clube gay, seja lá o que for, né, se você tá ali pra sexo ou não, mas ninguém tem o direito de te objetificar, né, de já chegar te tratando como objeto, te pegando, te tocando, te puxando, ou já mandando fotos, perguntando quantos centímetros você tem. Ninguém tem esse direito, saca? Saiba abordar, né, o seu desejo não te dá direito sobre o corpo do outro. E é por isso que é importante a gente também saber, né, em quais lugares procurar afeto. Até mesmo nessas festas, por exemplo, eu chego em um lugar, a primeira coisa que eu faço é o famoso teste do pescoço, né, que é olhar para o lado e contar ali a quantidade de pessoas negras que tem naquele espaço. Porque se é um local onde não tem pessoas negras, ou só tem negros palmiteiros ali, esse lugar não é pra nós, esse lugar não é pra mim, né? Não é um lugar que eu vou encontrar afetos, porque nem a festa, nem o público, nem os atendentes, nem os organizadores sabem lidar com pessoas negras, justamente porque quase não tem pessoas negras ali. Agora que você entrou num assunto que traz uma discussão muito recorrente na nossa comunidade negra, que é a questão das relações afrocentradas, que na verdade é que quando pessoas negras direcionam seus afetos e relacionamentos sexuais e amorosos somente para outras pessoas negras, eu fico pensando nos relacionamentos afrocentrados que eu vivi, assim, o quão saudável foi. Principalmente, eu vou voltar no último porque eu acho que é o mais recente e o que tem, de fato, boas memórias. Mas existem também 2 lados. Tem um lado positivo, onde as pessoas encontram e conseguem direcionar seus afetos e tudo mais, assim, pra essa relação. Mas também existe um ponto negativo, que é quando 2 pessoas negras se dispõem a iniciar um relacionamento afrocentrado e começa uma discussão de quem é o melhor negro. Isso é extremamente… Eu já passei por isso e eu, tipo, não quero viver esse tipo de relação, porque eu não preciso provar pra ninguém, principalmente pro meu parceiro, que eu sou melhor do que ele, Uma ou vice-versa. concorrência, né? Não é pra ser assim, é pra ser… Pra mim, relacionamento são 2 pessoas querendo crescer juntas, não tem que discutir quem é melhor do que ninguém, quem é melhor do que quem, enfim. E essa última que eu tive, que foi uma relação afrocentrada, ela veio
E me ajuda a fazer um parâmetro na minha primeira relação, onde eu fui infectado pelo HIV, que era uma relação interracial. E aí eu comecei a entender, acho que de uma forma mais profunda, o quanto racismo eu sofri dentro dessa relação. Tipo, das brincadeiras, das piadinhas, não só por parte dele, mas por parte da família também. E aí, tipo, veio umas lembranças muito caóticas na minha cabeça e eu, tipo, falava, não, cara, não preciso estar dentro dessa relação, sabe? Tipo, não preciso voltar nisso, eu não quero passar por isso de novo. E aí, estar com uma pessoa que te apoia, que te incentiva, que te motiva, que cuida, que de certa forma direciona afeto, independente eh, da sua sorologia, ou enfim, do modo como você se comporta, do modo como você se veste, no meu caso. É tão legal, assim, sabe? Tipo, foi uma relação que me edificou muito, assim. Eu acho que depois que a gente rompeu e tal, eu fiquei pensando muito, assim, tipo, o quão isso foi saudável, o quanto hoje eu posso, com base no meu conhecimento, no conhecimento do meu corpo, das minhas emoções, dos meus afetos, aonde pra quem eu quero direcionar isso, sabe? Tipo, parece que foi um filtro, sabe? Raul, uma pessoa não merece você menos do que isso, assim. E isso é muito importante, foi muito importante pra mim. É muito importante. A nossa intenção aqui, né, não é meter o dedo no relacionamento de ninguém. Não, eu tô falando da minha, sabe? O seu relacionamento, não sei como tá. O meu, assim, é uma relação que terminou, mas existe uma admiração muito grande de ambas as partes, assim. A gente não deu certo como casal por questões. Não, e aí é isso, né? A gente não tá aqui pra meter o dedo no relacionamento de ninguém. Se você é negro e estabelecer uma relação interracial com uma pessoa branca e tá se sentindo feliz, ótimo. O importante é isso, né? Você se sente bem. Porque ficar com outra pessoa negra também não vai garantir a sua felicidade, não vai garantir que essa pessoa saiba te respeitar. Porém, a gente precisa ser coerente, né? Não dá pra reclamar, por exemplo, da solidão negra se você é negro e também não se relaciona com pessoas negras, sabe? Fica só reclamando de que pessoas brancas não se relacionam com você, cobrando dos outros algo que você também não faz, saca? Até porque se o seu referencial de relacionamento é branco, a gente volta a falar sobre racismo, né? Porque numa sociedade antirracista, o referencial do negro é o próprio negro, né? Outra discussão que talvez seja até mais contemporânea sobre as formas de se relacionar é sobre a monogamia, né? Que quando uma pessoa se relaciona apenas com um único parceiro, ou também a não monogamia, ou seja, quando a pessoa tem a possibilidade de se relacionar com outras pessoas. Bom, isso é um assunto que é delicado de falar porque eu sou uma pessoa monogâmica. E aí, eu já discuti com algumas pessoas sobre isso aqui em São Paulo, principalmente aqui em São Paulo. Porque a maioria das pessoas que eu conheço aqui são não monogâmicas. São Paulo, a cidade da não monogamia, né? Mas é, tipo, sabe? Porque eu venho, tá, vou voltar a historinha da gatinha que vem do interior, pipipipopopô e tal. Mas é porque lá eu aprendi que as relações, independente das questões que envolvem uma relação, elas são monogâmicas, né? As pessoas namoram, sei lá, 5, 10 anos pra poder casar, ter filhos, constituir família e tal. E que foi o que eu sempre sonhei. E aí, morando aqui há 3 anos em São Paulo, eu tenho uma outra visão de monogamia. E aí eu também tenho a visão da não monogamia. Que o Emer, inclusive, é uma pessoa incrível pra poder falar sobre isso. Mas assim, tipo, é de pensar numa situação, tipo, hoje em dia as relações, principalmente nessa geração que se inicia a partir dos anos 2000, existe uma fluidez muito maior dentro das relações, sabe? A oportunidade e a possibilidade de conhecer e se relacionar com outras pessoas estando durante um relacionamento. Só que isso envolve tantas questões internas aqui comigo que eu fico, tipo, não, eu vou continuar na minha mesmo e tal. Eu vou ser taxado de louca, de ciumenta, de tudo que você imaginar que as pessoas pensam sobre monogamia, porque de fato as pessoas pensam sobre isso. Não, eu acho que a gente também não precisa, né, tá com essas coisas tão bem definidas, né, quanto a gente acha que precisa estar, né? Decidir, eu sou ou não sou monogâmico, saca? Eu procuro não me definir por acreditar que isso é algo que pode se configurar e se reconfigurar durante a relação, né, de acordo com a necessidade do relacionamento. Isso eu aprendi com um amigo que ele teve um relacionamento de quase uma década. E ele me disse que nessa relação, durante todo esse tempo, eles abriram a relação, fecharam, né, quando bem entendiam, né, que aquele era o momento deles, ou era o momento da relação, que eles precisavam de outras perspectivas ou não seguir aquela perspectiva. Então eu busco não me preocupar com isso, né? Eu entendo que, ok, vou ter uma relação, eu conhecer uma pessoa e conhecendo essa pessoa,
é que eu vou entender qual vai ser o nosso esquema de relação. Entender também que isso pode mudar a qualquer momento. E não me leve a mal, mas pra mim não é que a não monogamia não funcione. Ela não serve pra mim. Tá? Eu conheço pessoas também que estão em relacionamento não monogâmico há anos, não sei o que e tal. Vivem super bem, felizes, têm casa, construíram lar e tudo mais e tal. Mas vivem a realidade deles. A minha realidade, a minha realidade é outra, sabe, gente? Eu acredito em outras coisas, enfim, e por aí vai. Não, e tem outras questões, né, quando a gente fala de negritude, né? Por exemplo, eu já tive uma relação aberta em que era com uma pessoa preta, e fora dessa relação, essa pessoa só se relacionava com pessoas brancas. Então, tipo, pra mim, às vezes pegava nesse lugar do preterimento, sabe? Tipo, a pessoa negra não deixou de ficar comigo pra ficar com uma pessoa branca, mas ela fica comigo, tipo, só dentro de casa e na rua, tipo, todos os afetos que ela desenvolve são com pessoas brancas. Então tem várias questões, né? Que a gente fala de relações negras, né? De pessoas pretas. O preterimento é uma quase uma condição, né? Social, por tudo que já foi construído historicamente, né? Quando se trata de afetos, né? Pessoas pretas não são vistas como esse lugar da possibilidade, né? De amor. E aí, se você entra numa relação aberta e você cai num lugar desses, né, pode te trazer vários gatilhos, né. Sim. Pesou Não, agora, é gente, porque ela pesou. tá falando. E aí eu falo sobre essa questão de não monogamia, mas eu já fui marmita de casal. Várias vezes. Várias vezes. Casal afrocentado, casal branco, casal interracial. Já, tipo assim. Mas assim, eu não estava naquele contexto de relacionamento, né? Eu não me configuro dentro da relação deles. Eu estava só ali, um rolezinho e tal. Mas é isso. Hipocrisia, gente, mas é isso. E também, além de tudo isso, as possibilidades de se relacionar também traz à tona a questão da sexualidade. Acho que hoje eu falo com muito mais segurança em relação à minha sexualidade do que há 15, 18 anos atrás. Quando eu tava me assumindo, quando eu tava me entendendo, enfim. Acho que por ser uma pessoa também que vem de uma família tradicional mineira, que vem também de uma questão muito forte em relação à religião católica, onde eu passei por um processo, na verdade, acho que por todos os processos que o catolicismo, né, influencia na vida de uma pessoa, que é o batizado, primeira comunhão, crisma, coroinha, preparador de crisma. Acho que eu só não fui padre porque chegou um momento que eu falei, não quero mais estar Não, eu dentro. quase fui pastor também, né. Eu falei, eu não quero estar dentro da igreja mais. Então, tipo, não é que eu não quero estar dentro da igreja, acho que eu não queria servir aquilo tudo, porque eu entrei aos 17 ali, quando eu me assumi, eu entrei numa pira muito louca, tipo, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Se essas pessoas não me aceitam. Então, tipo, eu dei uma rebelada, assim. Mas ainda hoje eu vou à missa. Chega a ser engraçado, porque é o único lugar onde eu consigo encontrar paz de espírito, assim. Que eu consigo conversar com algo muito maior do que eu. É dentro de uma igreja que eu consigo, enfim, pensar e refletir sobre minha fé. Mas foi difícil, assim, porque não me aceitava. Acho que. E é engraçado, porque, tipo, eu tenho 2 tios que são gays. E mais velhos e tal. E meu pai sempre muito junto ali com eles. Meu pai de sentar no quintal pra beber cerveja, de viajar com eles, enfim. De trocar ideia, dos meus tios frequentarem lá em casa, enfim, tudo isso. E aí, quando sou eu, né, a pessoa, o viado da casa, aquela coisa toda, gera um estresse muito grande. Gera, sabe, um desgaste muito grande de ambas as partes. E aí, em 2007, quando eu tento suicídio, aí eu vou falar abertamente pros meus pais sobre minha sexualidade e tal, aí a chave vira. Porque aí eu começo a criar uma identidade, na verdade eu revelo a minha identidade. Aí eu assumo quem eu sou, tal, aí eu vou. E uma coisa que eu amo, acho que quem me conhece sabe que eu consigo me expressar muito forte através do que eu visto, da forma como eu me comporto. E aí isso vem com uma força, assim, total, assim. Isso foi, acho que uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi quando eu falei, ai, sou viado mesmo, foda-se. E aí falei pra todo mundo e fui viver minha vida. E eu acho que eu não. Eu vejo algumas pessoas que eu conheço, que eu me relaciono de alguma certa forma, que vivem ainda, mesmo que com 25, 30, enfim, que ainda estão dentro de um armário, sabe? Tipo, eu fico pensando como essas pessoas conseguem viver nessa
nesse multiverso, nessa dualidade de espaço, assim. Tipo, dentro de casa eu sou uma pessoa, na rua eu sou completamente outra. E aí minha família não sabe de mim, tipo, sei lá. Ou sabe, mas às vezes, por exemplo, meus tios, mesmo com. Meu tio hoje, sei lá, deve ter em torno de 65, 70 anos. Meus tios nunca sentou com minha avó, com meu avô e falou: "Ah, eu sou gay". Nunca teve essa conversa. Eles simplesmente viveram a vida deles e, tipo, passaram por situações de dificuldade, de exclusão e tal, mas assim, nunca tiveram necessidade de sentar e se assumir. É que também não existe, né, um lugar confortável, né. Se você, abre a sua sexualidade, você acaba se tornando ali vulnerável a dezenas de situações, né, de homofobia e etcétera. E se você não abre a sua sexualidade, você de alguma forma, tá resguardado um pouco disso, só que ao mesmo tempo você tem que lidar com a sua própria não aceitação, né, com essa homofobia internalizada, né. E aí você precisa colocar na balança o que é menos pior pra você, sabe, o que é mais saudável, saca. É isso. É isso, porque, sabe, gente, acho que depois que eu falei: "Cara, eu sou viado, foda-se", e aí tira um peso das minhas costas, eu acho que eu começo a ter um entendimento muito maior de vida, e aí eu consigo lidar com outras questões ao longo da minha vida, tipo, dos 17 até hoje, que veio a questão do HIV, vem a questão da exclusão social, da questão de raça também, de entender enquanto uma bicha preta. Então, tudo isso começou lá nesse processo de 2007, sabe? E aí, quando falei, ai, pronto, tá, me defini, sou essa pessoa, vivo assim, dessa forma, tá tudo bem, e bola, sabe? E uma das coisas que eu penso é que, tipo assim, as pessoas sempre achavam que eu ia ser. Não que eu não seja, eu acho que eu tenho meus momentos. Mas é que eu ia ser aquele viado super, sabe, afeminado. Não, e não que seja um problema, tá, gente? Não tô colocando dessa forma, mas a concepção da minha família em relação a um gay, a um viado, que seria essa pessoa. Que é o que é mostrado na mídia, né, É, tipo tipo, que eu seria aquela super afetado, aquela coisa. Que eu seria super afeminado, que eu seria, tipo, sabe, essa pessoa estereotipada, né. estereotipada, sabe? E que chega a ser, talvez, cômico, sabe? Tipo, nesse lugar de cômico mesmo. E não, sabe? Tipo, nunca foi essa questão. Ou que, sei lá, já escutei conversas de pessoas falarem que, eu achei que você ia se envolver com drogas e, sabe, umas coisas. Ia parar de estudar. É, tipo, parar de estudar, parar de trabalhar, sabe? Essas coisas. Não, tipo, muito pelo contrário. E uma das coisas que eu ainda sinto hoje, que tem uma única pessoa da minha família que não fala comigo por conta disso, que é meu irmão mais velho, que é uma. Ele fala quando convém pra ele, na verdade. Mas é sobre essa questão de, tipo, onde a homofobia afeta, tipo, sabe, aonde toca nele isso. Eu fiz 32 anos agora, então, tipo, dos 17 até os 32 são 15 anos, sabe? São 15 anos que a gente não se fala direito, a gente não tem uma conversa saudável sobre questões de vida mesmo. E a gente passou por muita coisa, ele no lado dele, eu do meu lado, mas assim, aonde, qual, sabe, a necessidade de um irmão ficar 15 anos sem falar com o outro por uma questão de homofobia. Então, tipo, é difícil estar nesse lugar também. Mas eu penso o seguinte: eu tô aqui, eu ainda continuo querendo, não deixo de ser seu irmão, mas eu acho desnecessário da forma que você pensa, mas se você não quer, eu também, é aquilo que eu falei mais cedo, se a porta tá aberta, você entra, você sai, fica à vontade. Mas também é chato às vezes, é desconfortável, às vezes você querer compartilhar algo com uma pessoa que faz parte da sua família e não ter esse acesso, assim. Então, tipo, enfim. Se tratando da sexualidade, assim como eu falei sobre monogamia ou não monogamia, eu sempre tento não me definir, né? Justamente por entender que eu sou uma pessoa, né, em trânsito, né? Uma pessoa em mudanças, né? Então eu busco estar aberto, né, às possibilidades. Então, se eu tivesse que me definir de alguma forma, eu me definiria como uma pessoa pansexual, né? Por estar aberto a relações, independente do gênero, independente da sexualidade, independente da genitália, eu busco me relacionar com pessoas, né. Óbvio que eu tô inserido numa comunidade, num universo que é muito mais G, né, um universo de homens gays, por isso eu majoritariamente acabo me relacionando, né, mais com homens cisgêneros e gays, mas é uma questão que às vezes eu até fico me perguntando,
gente, será que eu sou realmente pansexual? Será que, sei lá, eu só tô buscando novas possibilidades? Mas eu acho que é isso mesmo, a gente tem que se questionar, a gente tem que questionar, né, a nossa sexualidade, porque eu nunca fui a primeira pessoa que falou: "Ai, eu sou gay". Não, as pessoas à minha volta, desde que eu era pequeno, desde que eu era uma criança, que me falavam: "Ah, você é gay, você é gay, você é gay". Então, não fui eu que entendi a minha sexualidade, foi as pessoas ao meu entorno, foi a sociedade que foi dizendo, direcionando qual era a minha sexualidade, o que eu poderia ser. Mas eu sempre desenvolvi afeto por pessoas, independente do gênero, dessas questões, como eu falei, né. Então, até mesmo quando eu abri a minha sexualidade, eu abri como bissexual, por entender que eu também, né, sentia atração pelo gênero feminino, né. Só que aí eu falando que eu era bissexual e as pessoas me diziam: "Não, você não é bissexual, bissexual não existe. Você tá querendo amenizar a situação, você tá querendo falar que você não é tão gay assim", saca? Tipo, e aí, enfim, né, aí eu tipo, não, de repente, eu me coloco nesse lugar de: "Ah, sou gay", só que ao mesmo tempo quando eu me coloco nesse lugar, eu não me sinto tão bem, porque eu sinto que eu tô fechando possibilidades ali que eu não deveria fechar, portas que eu não deveria fechar. Então eu acho muito importante, né, esse questionamento, né, da personalidade, da subjetividade. É importante fazer essa reflexão, né, de questionar as formas tradicionais de relacionamentos e a liberdade de desejar e amar quem você quiser, porque o desejo não é um lugar fixo e nós não somos pessoas imutáveis, né? A gente tá sempre mudando, tudo tá sempre mudando. Então eu procuro não fechar nenhuma porta. E a gente fala tanto de relacionamento que a gente às vezes esquece, acho que nem considera a possibilidade de ficar solteiro e tá bem com isso. Eu acho que tem sido uma das melhores fases assim, na minha vida hoje. Eu acho que por estar também de uma certa forma profissionalmente realizado, trabalhando aqui com o Preto Positivo e com as outras coisas que eu faço na vida. Por estar em São Paulo, fora, entre aspas, né, nesse fim de pandemia, fora daquele movimento pandêmico que a gente estava em 2020. Então eu acho que, olhando pra tudo isso que a gente pensa em relação, acho que antes de qualquer coisa é tão bom estar bem com a gente mesmo, sabe? Tipo, entender o nosso valor e pra gente estar disposto a enfrentar. Enfrentar não, pra estar disposto a estar dentro de uma outra relação, de uma relação com uma segunda pessoa. E. Enfim, eu acho que tem sido isso. E passou o Dia dos Namorados, sabe? Eu não me senti mal por conta disso. Até porque no Dia dos Namorados, eu fiquei com duas pessoas. Então, tipo, eu jantei com uma e depois fui dormir com o outro. E, tipo, tá tudo bem, sabe? Ih, mas é uma pessoa monogâmica. Não, mas eu tô solteiro, sabe? Tipo, eu fui porque, sei lá. Foi uma situação que eu fiquei, tipo, tá, vou jantar com um. E depois o outro mandou mensagem, eu falei, tá, vou dormir com ele. Deixa eu ver se eu entendi então. Você é uma pessoa solteira que comemorou o Dia dos Namorados com duas pessoas. Sim, eu sou monogâmico quando eu estou dentro de uma relação. Eu não tô dentro de uma relação fixa ou exclusiva, ou um namoro. Eu tô solteiro, eu tô numa relação comigo. Não, tá certo, eu não tô te julgando, só tô tentando entender. Mas é isso, sabe? Porque, tipo, eu penso, cara, foi tão legal, assim, tipo, fui, jantei com um, foi divertido e tal, conversamos, trocamos ideia. Aí eu cheguei em casa, aí o outro falou assim, ah, não sei o que você tá fazendo. Falei, tô em casa. Ah, vem pra cá, vamos dormir junto. Fui, dormi e tal. No outro dia a gente acordou, fez um monte de coisa, riu. Tivemos um dia super divertido. E foi isso, sabe? Tipo, tá tudo bem. E eu não me senti mal por isso. E o que eu acho, só pra contextualizar, o que eu acho engraçado é que toda vez que eu tô namorando e que eu passo o Dia dos Namorados com o namorado, eu sempre passo mal. Eu já tive Dia dos Namorados que eu tive febre. Ano passado eu tive catapora. Pela segunda vez eu tive catapora, bicho. Meu emocional fica tão Gente. abalado que eu fico, tipo, muito. É muito assustador. E esse ano eu não tive nada. Eu não tive febre, eu não tive dor de diarreia, eu não tive bosta nenhuma. E foi tudo bem, correu tudo bem, tudo tranquilo. Foi Dia dos Namorados muito bom, por sinal. Por isso que você não tá se importando, né? Ah, sim, tô bem. Não, mas acho que é isso mesmo. A gente tem que saber também como ficar sozinho. Eu, inclusive, nasci no Dia Nacional dos Solteiros, 15 de agosto. E realmente, né, tá tudo bem estar solteiro. Não é porque você tá num relacionamento que você não tá só também. Às vezes você se encontra sozinho dentro de uma relação. Durante a pandemia, eu passei alguns meses com um cara
E que mesmo a gente morando junto, ele nunca me assumiu. Só eu tava naquele relacionamento. Ele não. Ele só tava no meu quarto, ele tava em qualquer lugar, né? Na cozinha, na sala, qualquer lugar, menos na nossa relação. Então eu percebi que estando com ele ou não, eu tava sozinho. E foi aí que eu mandei ele embora, né? Porque se é pra ficar sozinho, eu vou ficar realmente sozinho. Ninguém vai atrapalhar a minha vida. E vida que segue, né? Acho que também não foi só isso, né? Na verdade, tô simplificando muito. Foi um relacionamento muito conturbado, que eu tive que fazer terapia pela primeira vez na minha vida. Mas também foi interessante esse processo da terapia para entender como eu me percebo numa relação, quem sou eu numa relação, o que eu espero de uma relação, quais são as relações que eu não quero viver de novo, o que eu aceito, o que eu não aceito, quais são os meus limites. E hoje sou uma nova mulher. Relações são pra isso, sabe? Pra aprender. Tem umas que vão dar muito certo, tem umas que duram a vida inteira, tem umas que são uma temporada, sabe? Mas é isso, que dura um tempo, você aprende, você tira lições. Eu namorei 3 vezes, e todas essas 3 vezes que eu não foram totalmente ruins, sabe? Até porque se fosse ruim, eu não ficaria tanto tempo com uma pessoa. Mas eu sempre tirei o melhor, assim. A gente passa uma raiva, uns estresses, assim, mas eu sempre levo comigo as melhores lembranças dessas pessoas, assim, tipo, independente de qualquer coisa. Eu acho que eu vivi muita coisa, eu aprendi muita coisa com essas pessoas e, enfim. É que relacionamento não é fácil, né? Tipo, pô, você tem Não, que você lidar… lidar com uma pessoa que é completamente diferente de você e entender e encontrar igualdades, sabe? Coisas e fazer com que isso funcione. Mas é isso, é ter pessoas ocupadas, sabe? Namore com pessoas ocupadas, gente. Pessoas ocupadas são as melhores pessoas pra se relacionar. Sabe, que tem uma vida pra cuidar, que tem trabalho, que tem cachorro, que tem pet, que tem horta, sabe? Vai. Não, total, total. Acho que cada um tem que ter tua vida, viver tua vida. Eu não gosto de grude. Se você tá fazendo a mesma coisa que eu, no mesmo rolê que eu, conhecendo todo mundo que eu, tipo, não, peraí, vai pro teu canto, vai viver tua vida, viva a minha. Depois a gente se encontra, conversa, troca essas experiências, mata a saudade. Beijo, beijo. Tema hoje Tem dinheiro também, né, gente? Enfim, gente, o tema hoje rendeu. Relacionamento deu o que falar, né? Sempre dá, a gente sempre tem muita coisa pra poder falar. E se deixar, eu e o Emer, a gente adora falar sobre relacionamento e a gente ficaria aqui a tarde inteira, mas não dá. E é isso, espero que tenham gostado do episódio. Não esqueça de deixar suas estrelinhas pra gente aqui, compartilhar com seus amigos. E é isso, eu também espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês acharam, né? A gente sabe que é muito pano pra manga, que é muita louça pra lavar quando se fala de relacionamentos. Mas vão lá no nosso Instagram, @pretopositivo. E não esquece de seguir a gente também aqui no Spotify e ativar o sininho para receber as notificações, além das 5 estrelinhas da avaliação que o Raul já falou. Semana que vem sai o último episódio. Ai, gente, é muito triste isso, mas sai o último episódio da nossa temporada. Então a gente conta mais uma vez com vocês na próxima quinta-feira. Logo cedo já tá aí no seu aplicativo disponível já. O Preto Positivo é um podcast original Spotify que faz parte do programa Spotify Sound Up Brasil 2020 e 2021. Até a próxima quinta-feira. Beijão. Beijo. Apresentadores: Emer Conatos e Raul Nunes. Roteiro: Emer Conato. Assistente de roteiro: André Emídio. Produtor executivo: Raul Nunes. Assistente executivo: João Moraes. Trilha: Dinho Groove. Engenheiro de som: Benê. Som designer: Nicolas Rabnovich. Direção criativa: Emer Conatos e Raul Nunes. Produtora: Ampere.